Agora vamos de Política. política. Agora a Gabriela começa, que eu comecei outra vez. E Eu falei com o Igor da gente ir também para uma coisa da polarização e da dificuldade de debater político hoje em dia. aqui manda, eu sou Vamos lá? absolutamente submisso. Parece sou um doce, cachorrinho. Sou um cachorro. Podemos Podia começar? ter mais água aqui, talvez. Aí, ó. Mas essa tá, alguém tomou na boca? Não. Já viu o Thiago fazendo xixi, agora Mas eu vou você tomar não na acabou boca? de falar que a gente tem problema porque tem pouca sujeira? Sim, mas acha que eu quero me misturar com a boca do Rafael e do Thiago? Ah, mas é assim, já se misturou com coisa pior. Platitudes com Gabriela Prioli. E Leandro Carnal. Você não devia dizer o meu nome e eu dizer o seu? Ah, eu troquei, pra ver se você trocou. estava atento. Tô te testando. Falando em atenção, tem uma pergunta pra te fazer, que é uma coisa que acontece comigo depois que eu comecei a trabalhar na vida pública. Você saiu pra comer uma pizza, foi num evento, te convidaram. Chegou lá, tem um monte de gente. O que acontece? As pessoas pedem pra tirar foto. Quando, de repente, a pessoa que pede pra tirar foto é uma liderança política. Como agir? Bom, Gabriela, uma vez, eu vou ocultar detalhes, eu estava em um camarote no carnaval e um político veio atravessando o camarote mirando em mim, Você viu de longe. de longe. Olhos de Abria-se- Tandera. Era praticamente um Moisés abrindo as águas do Mar Vermelho. Ele veio. Eu fugi pela escada de trás. Descreva em detalhes. Escreva, A fuga. havia uma escada helicoidal. Eu desci pela escada helicoidal, que é difícil, não pode ter labirintite. Eu fugi e fui embora do camarote. Pô, perdeu a noite. Mas houve um episódio muito curioso que algumas pessoas sabem. Naquela noite cantaria no camarote Zeca Pagodinho. E a promoter disse, o Zeca veio para lhe ver. E disse que eu tinha que esperar para ver o Zeca. E eu acabei indo embora, não vi o Zeca. Então fui um dia para o Rio, eu estava com uma palestra lá. Encontrei o Zeca, acho que com a esposa, no restaurante. E fui até a mesa de Zeca, desculpe, me disseram que você foi para me ver. E eu tive que sair correndo. O Zeca me olhou, você parece muito simpático, mas quem é você? E a esposa dele disse, é o Leandro Carnal, é o Leandro Carnal. Ah, prazer, sempre quis conhecê-lo. Muito político, muito hábil, mas na verdade foi um papo da promoter, mas eu fujo de fotos políticas porque eu acho que eu não gosto de ser usado. Então uma vez um senhor tirou foto do meu lado segurando o livro dele. E só depois eu fui ver a capa, que era um livro que defendia a separação do Sul. E ele perguntou qual a minha opinião sobre crimes constitucionais, né? Já que a unidade da federação é considerada a cláusula pétrea da nossa Constituição. Meu Qual a minha Deus. opinião sobre crime? Que as pessoas criminosas devam ser processadas com direito amplo à defesa e presas se insistem na ideia. Um processualista. Um processualista, exatamente. Qual a minha opinião sobre crimes constitucionais? Então, eu evito para isso. Mas toda foto é usada, sempre é usada para isso. Eu tirei essa semana a foto com a grande Natália Timber. Eu não sou política, ela não é política, mas quando eu publico a foto dela, eu quero que o carisma dessa mulher, a inteligência, a beleza e o talento me contaminem também. Eu também estou dizendo, eu sou íntimo da Natália, a terceira vez que eu a encontro. Eu sou íntimo da Natália. É que eu admiro uma mulher que faz em agosto de 2024 95 anos e continua não apenas ativa fazendo peças, mas muito, muito presente na vida cultural. Então, acho que é o mesmo processo que faz um político. Agora, eu evito em campanha eleitoral. Eu tenho um colega que não faz palestras, por exemplo, em prefeituras em ano de eleição municipal. Eu acho uma boa saída. Eu que cheguei nessa profissão agora há pouco, eu várias vezes confesso pra você que tirei as fotos sem nem me dar conta e pra ser gentil, porque é uma elaboração, né? A pessoa chega e fala, oi, posso tirar uma foto com você? E às vezes é só um funcionário de determinado órgão, nem é uma liderança super conhecida. Às vezes é um vereador de uma cidade e que você não conhece, porque, enfim, o Brasil tem quantos Mais de mil? 5 mil e poucos 5 mil e municípios, poucos? né? Acho. Não sei. Vê pra gente o número exato Acho de que é 5 mil e municípios no poucos. Brasil. Mas é Dos muito, quais 3 mil em Minas Gerais, 1.500 na Bahia e o resto é espalhado muita pelo coisa. Brasil. Então,
5.565. 5.565. Então, é difícil. Uhum. Controvérsias? E há controvérsias. Não, mas Tem é gente 5 que mil diz e que é poucos. mas você sabe que isso é uma jogada política, inclusive, né? Sim. E existe uma discussão importante sobre isso, que é a proliferação no número de municípios, porque aí você monta uma estrutura para aquele município, você precisa remunerar o pessoal, tem destinação de verba. Então, essa diferença que a nossa equipe acabou de constatar, de um número que aumenta e diminui, tem a ver com isso. Você, enfim, por interesses, não só necessariamente por interesses escusos, mas por interesses Só para lembrar, escusos você pode Gabriela, criar um. nós dois conhecemos e somos próximos afetivamente do Luciano Huck. Ele tira foto com todo mundo. Cada vez que há um escândalo de Tem uma alguém, foto dele tem com uma alguém? foto com o Luciano É. Huck. E eu já Pô, brinquei com isso coitado. com ele, que daqui a pouquinho aparece uma foto, porque ele é uma pessoa pública, ele grava programas, ele anda pela rua, as pessoas tiram fotos. Então, em algum momento aparece uma foto lá do Luciano Huck. E você sabe que você ter citado o Luciano é interessante, porque ele fez recentemente um conteúdo, não é tão recentemente, mas foi esse ano, falando sobre ser ambidestro na política. Uhum. O que ele diz no conteúdo dele que ele publicou nas redes sociais é que hoje em dia a política demanda, pelo menos na discussão nas redes, uma filiação inconteste a um dos lados do espectro político e nas redes aos polos desses espectros políticos, porque as pessoas tendem a manifestar posições mais extremadas e que quando você concorda com ideias de um lado e de outro, você é sempre acusado de ser o isentão, você não se posiciona, ignorando, inclusive, né, que na política institucional todas as lideranças políticas que se identificam com todos os espectros precisam conversar com outras pessoas e serão fotografadas na companhia de outras pessoas, de pessoas com posições políticas distintas, porque sem conversa no Brasil você não consegue colocar em curso um projeto, nenhum. E essa é uma dificuldade de hoje em dia, né? Eu estou falando do Luciano especificamente, mas ninguém aqui precisa se identificar com as posições políticas do Luciano. Mas é a gente pensar em como essa dinâmica da rede social, que se comporta por bolhas de ressonância de ideias, então você quer pertencer a determinada tribo e você precisa dar provas de lealdade a essa tribo, e quando você está dentro de um espaço que só ecoa uma visão de mundo, as pesquisas mostram que a tendência é que essas opiniões se radicalizem dentro das bolhas. Então, as redes sociais, elas privilegiam esses posicionamentos mais extremados, que crescem em relevância digital e acabam gerando a sensação de que o Brasil está dividido entre esses polos que, entendeu? Que viralizam mais nas redes. Quando isso nem verdade é. Tem uma pesquisa do Instituto Locomotiva que mostra que você tem uma parcela ali de pouco mais de 15% num extremo da direita, pouco mais de 15%, mais ou menos isso, tá? No extremo da esquerda. E é nessa meiota que está localizada a grande maioria da população brasileira. Mas se a gente olha só para as redes sociais, a nossa sensação é de que esse meio é menor e de que, na verdade, o que é grande são os extremos, porque eles têm mais... gritam mais alto, né? Sem sombra de dúvida, porque a média da população lida com problemas que ela não politiza. Apesar de que quase todos os problemas terem origem na política, entendida aqui como gestão do público. O primeiro ponto que você tocou, que é fundamental: política é a arte da negociação, não é um erro a política negociar. A política traz para o campo público, nas democracias de verdade, ela traz para o campo público o atrito que as ditaduras ou afundam ou levam para o campo da violência, por exemplo, através de milícias ou de instituições supra-institucionais. Agora, a política é a arte. Veja que aqui o Nelson nos mandou uma pesquisa da Economist. Alguém vai dizer, a Economist é de orientação liberal. Ok, dada essa ideia, vamos. Do mundo, 14%, apenas 14%, os quase 200 países da ONU são democracias plenas. 30% falhas, 20% regimes híbridos e 35% autoritários. O Brasil é muito curioso porque o Brasil tem uma nota alta para ser uma democracia
uma nota alta, por exemplo, em processo eleitoral e pluralismo. O mundo admira nosso processo eleitoral e o pluralismo, ou seja, muitas ideias, muitos partidos. Mas, por exemplo, a nossa cultura política tem uma nota de 5 sobre 10 e o processo eleitoral e pluralismo 9,6 sobre 10. Quer dizer que nós temos dificuldade com a cultura política. Nós temos dificuldade em traduzir essa cultura política. Eu preciso, para instituir partidos, que esses partidos concordem com a Constituição. Para isso, eles submetem seu programa a um tribunal para saber se o programa é viável. A Constituição tem cláusulas fundamentais, especialmente seu artigo 5º, que estabelecem direitos fundamentais. Nenhum partido brasileiro pode se registrar sem reconhecer a igualdade como uma das metas e princípios da República Brasileira. Ou defender o separatismo. Nenhum partido pode ferir a Constituição. Então eu tenho que saber que um partido alguém vai querer mais ou menos Estado, vai querer fundo eleitoral ou não, mas eles não podem discordar sobre ética. Não podem discordar sobre união, não podem discordar sobre democracia. Um partido que prega golpe de Estado, tomada à força do poder, violência política, é um partido ilegal por princípio. Então, eu posso sentar com você e discutir que, apesar da nossa posição ser distinta, nós concordamos com o fundamental, democracia, concordamos com eleições representativas, habeas corpus, pluralidade. O problema é que nem no essencial a gente consegue concordar. E aí a gente acha que não pode dialogar. Eu posso dialogar se o pressuposto básico estiver dado. Exemplo, leia um artigo 5º da Constituição de outubro de 1988. O que está ali não é recomendação ou conselho, é lei constitucional. E aquilo vai dizer, por exemplo, que racismo é crime inafiançável e imprescritível. Pronto. Ah, mas eu não... Morra, porque aquilo define por lei. Então, se você discorda, você vai formar um partido que tenha como bandeira a reforma constitucional, você vai submeter a uma assembleia, vai lutar por uma assembleia constituinte, não é um problema, mas dentro das regras do jogo. O tapetão é a marca da nossa política, né? Fazer por fora, fazer por regras fora para poder conseguir a sua ideia. Eu estava pensando aqui, enquanto você falava, sobre a nossa cultura política ter uma nota tão baixa, e fiquei refletindo sobre algumas coisas, Karnal. A primeira coisa é como o diálogo é pressuposto de uma cultura política democrática. E como, para a gente dialogar, a gente precisa escutar e, consequentemente, precisa estabelecer uma conversa horizontalizada. E não uma conversa na qual eu me submeta à opinião do outro ou na qual eu acho que o outro precisa se submeter à minha opinião. Mas uma conversa de troca. Então, falta isso e penso eu aqui como que essa dinâmica de interação mediada pelas redes e que reforça nossos posicionamentos e convicções a partir da confirmação, do viés de confirmação das bolhas da internet, prejudica essa cultura de diálogo. Um outro ponto importante é que para a gente conversar sobre algo, a gente precisa entender sobre como esse algo funciona. E a política, eu falo muito sobre isso, sobre esse jogo de aparências na política que exclui as pessoas do debate, desde que eu comecei a me manifestar sobre esse assunto, que é todo mundo finge que sabe, que entende sobre política, embora muitas vezes não compreenda a dinâmica da política brasileira. Então, e porque tem medo de ser ridicularizado nas redes sociais, não pergunta, não questiona, não se aprofunda, e a gente fica nesse diálogo que não é verdadeiramente um diálogo, que é só uma simulação de conversa. Vou dar um exemplo prático, mas eu fiz uma live com a Anitta, minha amiga, sobre política, explicando separação dos poderes, explicando o nosso sistema eleitoral, e muitas pessoas ridicularizaram a Anitta por ter tido, para mim, um comportamento nobilíssimo, que é de assumir a sua ignorância em alguns assuntos sobre os quais a ignorância das pessoas é comum, tá? Não é incomum que as pessoas não saibam a diferença entre um ministro do Supremo e um ministro de Estado. Isso não é raro.
E ela, do lugar dela dizer isso publicamente, foi ridicularizada por pessoas que muito provavelmente, se colocadas numa mesa para a gente debater a definição dos poderes, enfim, por que a tripartição de poderes, de onde vem essa ideia, como é que a gente se organiza politicamente, como funcionam as nossas eleições, talvez essas pessoas não soubessem explicar. Mas elas ridicularizam o outro. E a partir daí a gente já não consegue conversar sobre política, porque se eu não sei como a coisa funciona, eu estou excluído desse debate. Então, quanto mais a gente naturalizar a dúvida, mais a gente traz pessoas para essa conversa. Um outro exemplo prático eu conheço uma pessoa com um número importante de seguidores na internet que é conhecida por ser uma voz relevante na política, reconhecida por diversos veículos que são reconhecidos. E essa pessoa me mandou uma mensagem e perguntou como funciona uma eleição proporcional. Eu não sei. Mas essa pessoa nunca vai dizer publicamente que não sabe. Porque reconhecer a nossa ignorância no Brasil é motivo de ridicularização. E aí o que você está falando para as pessoas que não sabem sobre política e porque o sistema político é feito para não ser entendido, ele não é simples, ele é tudo menos simples. Se você vai estudar a legislação eleitoral que muda toda hora, pelos interesses em jogo, então um ano é uma coisa, outro ano é outra coisa, e aí muda de novo. Financiamento eleitoral dificílimo de compreender, porque o que se fala é só posições superficiais sobre financiamento público ou financiamento privado, e a gente não... Mas se a gente fica... PEC 9, né? PEC 9. Não, a produção aqui acabou de falar que a gente comemora, então a gente comemora uma regra que vai punir partidos que não cumprirem as regras de representatividade, ou seja, de candidaturas de mulheres e negros. Aí passa a eleição, a gente já tem uma PEC para de novo mudar a Constituição, para dar anistia para esses partidos, com todos os partidos concordando, menos PSOL e Novo, de que deve ter uma anistia para os partidos que não cumpriram. Então vejam, não é simples. É um sistema feito para que as pessoas não acompanhem, para que a gente mantenha o poder nas mãos dos mesmos grupos de sempre, mas a gente finge que não compreender é um problema do cidadão, entende? Eu me lembro perfeitamente dessa sua live com a Anitta e me lembro da minha admiração. É preciso ser uma pessoa muito segura, muito estável, de muito sucesso como a Anitta, para chegar e dizer, isso eu não sei, e com dúvidas básicas. Que a minha experiência com alunos, especialmente pós-graduação, é que não importa o que você diga, todos já sabem. Então, às vezes eu gosto de soltar na sala algo como funciona a talassocracia cretomicênica. Né? E as pessoas ficam pensando, como se compara a talassocracia de Creta antes da queda de Knossos com a inglesa do século XVII e XVIII com os atos de navegação. Quanto S, né? Talassocracia, Knossos. Talas em grego é mar, são os poderes baseados na marinha, ou seja, um poder baseado na marinha. Eu vou lhe dar um outro exemplo. Eu penei muito para entender como funciona o voto distrital alemão. Eu penei muito, eu li a Constituição alemã, eu consultei fontes, eu não sei se eu sei, mas eu sei um pouco mais do que eu sabia. Mas um exemplo mais dramático para incentivar as pessoas à cultura política. Eu sou um especialista em Estados Unidos. Ao contrário de nós, americanos têm uma Constituição com emendas. Não são as nossas gigantescas que mudam de tempos em tempos. Eu queria saber como funcionava de fato a eleição do presidente norte-americano. Então eu li a Constituição, eu li os artigos referentes a ele, e ainda não tinha entendido. Mas eu tive uma sorte imensa. Um norte-americano veio dar um curso aqui em São Paulo de 4 semanas sobre a eleição norte-americana na época da eleição do Bush II. E eu fui fazer. E aí eu fiquei muito feliz, porque eu achei que ele também não entendia como funcionar. Porque é claro que os grandes casos, colégio eleitoral, as regras individuais, o grande eleitor, quem é esse grande eleitor, ou a vitória do grande eleitor derruba todos os outros votos, o que é a terça-feira, o que é a quinta decisiva, tudo isto a gente entende. Mas é difícil explicar que, às vezes, o presidente eleito tem menos votos nas urnas do que o presidente não eleito. É difícil explicar, porque cada estado tem uma liberdade. Então eu estudo, eu gosto, eu sei algumas coisas, eu escrevi livros sobre os Estados Unidos e eu tenho dúvida. Por isso que eu olhei para a Anitta, que emitiu uma dúvida um pouco mais básica, e fiquei, se eu tivesse tido alunos sempre assim,
que dissessem, eu não sei o que é isso, mas façam um teste. Você vai falar da talassocracia creto-micênica, as pessoas balançam a cabeça como se aquilo fosse o tema do chá da tarde. E elas não conseguem parar, nunca ouvir essa palavra. Sim. É porque nós temos que fingir o que nós... Por isso que nossa cultura política é ruim, pela falta de diálogo, pela falta de conhecimentos básicos. Muito importante, eleição não é sinônimo de democracia. A Coreia do Norte realiza eleições regulares. Cuba, com um só partido, realiza eleições regulares, sem liberdades políticas essenciais. Ditaduras de direita, como o Chile ou o Brasil, realizaram eleições regulares. A eleição não é sinal de democracia. E democracias sólidas como a Suíça, alguns cantões suíços admitiram o voto feminino. Há pouco, eu já era professor, quando alguns cantões suíços chamaram a mulher, cujo direito de voto está garantido desde o início do século nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Brasil, desde o Código de 32 ou da Constituição de 34. Então, é muito mais complexo do que isso. Mulheres não votavam na Suíça e a Suíça era considerada um país democrático. Nós temos menos mulheres no parlamento do que alguns países considerados radicais ou de extremismo religioso. É fascinante isso também. Esqueci o que eu ia falar. Talvez eu tenha lembrado, não sei se é exatamente isso. Mas essa cultura de não reconhecimento da ignorância, da gente achar que porque a gente não entende todas as minúcias da regra do jogo, a gente não está legitimado a participar da conversa, faz com que muitas vezes as lideranças políticas não falem para os eleitores, tá? Eu cansei, durante os meus alguns anos falando sobre política no meu canal, das pessoas me perguntando, Gabriela, o que fulano, candidato, quis dizer, o que cicrano está querendo dizer? Eu falava, Pergunte, mande mensagem, questione publicamente, porque o cara tá querendo o teu voto. Cara, uma mulher tá querendo o teu voto. Então eu falo cara porque tradicionalmente, né, a gente tem homens ocupando os espaços de poder. Então até a minha fala já mostra um problema que tem a ver com a nossa democracia ser ou não uma democracia plena. Mas enfim, ele tá pedindo o teu voto, tá falando, oi, vota em mim. Ele precisa falar uma língua que você entenda. Mas é que eu sou limitado, eu não entendo muita coisa. O problema do cara que vai ter que adaptar o discurso para sua capacidade de compreensão. Claro que você precisa se aprimorar, é claro que você precisa se melhorar. Ok, tô com você nessa. Mas não dá pra pessoa se comunicar num dialeto que você não compreende, pedindo o seu voto e achar que tá tudo certo. Não tá. Quando o Karnal fala da diferença entre eleições e democracia, é isso que eu ia falar, lembrei, tem um livro muito bacana que a gente leu na primeira edição do Clube do Livro, do Yasha Monk, que chama O Povo contra a Democracia, que faz essa diferenciação. Eu acho que pode ser uma leitura bem interessante para quem quiser entender um pouco mais profundamente o que disse o Karnal. Que seria da nossa vida sem os que nos odeiam? Não, mas politicamente, amor, se você for falar das pessoas que me odeiam, aí a gente vai ficar até amanhã aqui. Esse episódio vai ter 97 mil horas. Então, a pessoa que se apresenta com um perfil, acho que L Jogos, e diz, Gabriela Prioli, depois de meses sem opinião sobre nada dos acontecimentos no Brasil, resolveu dar uma opinião no Instagram. Muito, mas seu silêncio comprometeu sua credibilidade. Ou seja, só tenho credibilidade se eu falar o tempo inteiro. Falar o tempo todo sobre tudo. Tudo, todos os assuntos. Tudo. Inclusive a talassocracia creto-micênica. Putz, eu vou ficar... E a oicocracia, que eu adoro. Desculpa. Oikos tem uma marca de utensílios domésticos, você já viu? Oikos é o nome mais tradicional para terra, lar. Não? Olha, por isso que a marca tem esse nome, não sabia, aprendi agora. Amigo, não vou falar. Não vou. Assim, deixa eu te contar uma coisa entre nós, assim, uma intimidade. Fiquei 3 anos falando sobre política. Acho que quase 500 vídeos no meu canal, que provavelmente você não deve ter assistido, né? Porque a pessoa que tem tempo para ficar reclamando nas redes sociais não tá assistindo o que tem valor. Grávida, doente, fiz vídeo nas situações mais adversas. Aí resolvi me dar um tempo. Isso significa que eu não falarei quando eu achar que eu devo falar? Não, por quê? Porque sou livre. Né? Porque a nossa democracia ainda não é uma democracia plena, mas temos preservado algum espaço de liberdade, sorte a nossa, resistimos a algumas investidas autoritárias num período recente da nossa trajetória democrática, curtinha, jovem ainda,
Mas aí, dentro desse meu espaço de liberdade, eu vou falar quando eu quiser, tá? Não quando você quiser, ok? Então, combinado assim? Então tá bom. É interessante porque as pessoas estabelecem o que seria uma agenda que você deva seguir. Elas me perguntam, quando você vai se pronunciar sobre a Ucrânia? Né? Eu disse assim, me passe as datas obrigatórias, que é o Dia Nacional da Consciência da Guerra da Ucrânia. Inclusive porque eu gosto de lembrar as pessoas que, apesar de eu ser professor de história há décadas, eu não sei a história de tudo que acontece. E não acho que eu tenha que dar uma opinião permanente sobre tudo o que acontece, porque algumas coisas fogem à minha competência, ao meu conhecimento ou ao meu interesse. Então há problemas a todo instante, mas assim, eu não acordo pensando, hoje é o dia que eu tenho que trazer para a consciência internacional o Sudão do Sul. Não acontece assim. Não acontece assim. E as pessoas falam isso. Você falou de Shakespeare e não falou da faixa de Gaza. Realmente, às vezes eu penso em Shakespeare. E tem uma reflexão profunda que a gente pode desenvolver a partir dessa fala do Karnal. Quando você olha para alguém que desenvolve o seu trabalho na internet e acha que essa pessoa deve falar sobre aquilo que você quer que ela fale, você está partindo do pressuposto de que essa pessoa não tem direito a uma existência direcionada aos seus próprios interesses e desejos. Você acha que essa pessoa deve se submeter àquilo que você quer. E isso é muito complicado na política, porque você vai ter muita dificuldade de olhar para outros grupos políticos e entender que as pessoas podem ter outras aspirações e projetos. Que essas pessoas não devem concordar com aquilo que você deseja. Que não devem concordar necessariamente com aquilo que você acredita. As pessoas são diferentes e podem ter propostas diferentes para o país. Então, esse exercício de tolerância ao espaço de liberdade do outro é um exercício fundamental para a gente aprimorar a nossa cultura política. Eu sou uma pessoa e eu tenho o direito de acreditar no que acredito, lógico, respeitadas algumas regras fundamentais, como o Karnal disse aqui. Nós precisamos, enfim, estabelecer um mínimo. A gente não pode querer... A minha ideia não pode ser racista, ela não pode ser antissemita, ela não pode ser antidemocrática. Dito isso, a gente tem um espaço de discordância fundamental. Diria mais, a discordância é o pressuposto da democracia. Então a gente precisa discordar, a gente precisa garantir que o outro tem o direito à opinião dele. Se a gente viver numa lógica de que o outro precisa se submeter àquilo que eu quero, nós estamos sendo autoritários e eu diria mais, estamos sendo imaturos, porque não entendemos que nós não somos o centro do mundo, que o mundo não sou eu e que, portanto, outras pessoas têm o direito de existir de maneiras distintas da minha e têm o direito de desejar coisas diferentes daquelas que eu desejo. Eu adorei esse aqui. Esse aqui te conhece, viu? Deve ser seu amigo, eu acho. Francisco Cruz, conhece, não? Não conheço, cada um com a sua cruz. Né? Não, eu acho que todo mundo aqui conhece muito bem o Leandro. Prestem atenção. Eu era fã do Leandro. Mais uma tentativa de submissão. Eu era fã do Leandro quando ele era o que eu queria que ele fosse. Nem continuei, mas vamos lá. Eu era fã do Leandro quando assistia às maravilhosas palestras no Café Filosófico. Mas depois que ele embarcou nessa de palestras motivacionais... Vou voltar para a gente ter a ênfase. Mas depois que ele embarcou nessa de palestras motivacionais e defender a agenda comunista, cada vez mais descaradamente, vocês não sabem, mas embaixo dessa camiseta tem uma tatuagem de Stalin. Me decepcionei. Esse jeito manso na fala não me engana mais. Decepção total. Eu lamento, a nossa vida vai seguir, a sua e a minha. Apesar da dor, uivando para a lua à noite, a gente vai seguir. Eu acho fascinante, porque eu sou acusado de conservador por muita gente, por vários motivos, e sou acusado de comunista. Comunista existem várias vertentes comunistas, da platônica cristã, da socialista utópica até a anarquista, tem várias vertentes. Quem é contra a propriedade privada, quem acredita numa transição, aí não seriam os anarquistas, mas os da Terceira Internacional, para um Estado com ditadura do proletariado, etc. Eu acredito em vários valores que eu compartilho
com algumas pessoas comunistas, como a dignidade como valor fundamental e outros valores, mas nem na juventude da faculdade eu jamais compartilhei do ideário marxista, por exemplo, que eu considero um dos grandes pensadores do século XIX, junto com Allan Kardec, Freud até 1900, com Comte e outros grandes pensadores do século XIX que eu respeito muito isso. Não é possível pensar ciências humanas sem pensar pensadores Stuart Mill, Freud, Davi Ricardo, ainda do 18, Adam Smith, etc. Mas eu não sou um comunista. Não sou um comunista em nenhuma das acepções que eu dei. Acho que, inclusive, como um capitalista, eu acho que nós temos que pensar um pouco a igualdade social, um pouco menos brutal a desigualdade para a sobrevivência do próprio capitalismo. Porque é burro você manter grande parte da população sem o mínimo necessário, isso vai levar a um colapso do sistema. Então muita gente diz, você defende a Revolução de 1917? Meu amigo, eu lamento a de 1789. Eu preciso dizer que a Revolução Francesa, como dizia... Nota sobre a Revolução na França foi escrito por Leandro Carnal. O Burton só me copiou, né? A ideia de um mundo que possa melhorar mediante gestos políticos violentos é uma ideia problemática. Geralmente, como na Revolução dos Bichos do Orwell, os porcos derrubam os humanos para poderem ocupar a casa. O regime de Stalin foi mais autoritário que o de Nicolau II. Napoleão, filho da Revolução, representou uma ditadura imensamente mais perseguidora, com seu chefe de polícia, Fouchon, com seu ministro Talleyrand, imensamente mais perseguidora do que, por exemplo, foi Luís XVI. Na França. Havia mais debates nos cafés filosóficos de Paris, já que você disse que gosta de café filosófico, na época de Luís XV, o avô de Luís XVI, do que na época de Napoleão, que era muito mais autoritário a esse respeito. Então eu desconfio de processos políticos violentos, e isso me identifica muito com o Burke das pensamentos sobre a Revolução. Eu me identifico com isso, que os processos de aceleração da história costumam ser problemáticos. Acredito em direitos humanos, um legado da Revolução Francesa, 4 de agosto de 1789. Acredito na soberania popular através de seus representantes. Isso me tornaria mais próximo de ser um cidadão de uma democracia representativa liberal do que um comunista ou um reacionário. Nunca fui reacionário. Nunca acho que houve um passado maravilhoso que já se perdeu. A distinção entre reacionários e conservadores não é sutil, ela é bem forte. No Brasil, acho que falta grande quantidade de partidos conservadores e não reacionários, e uma grande quantidade de partidos de esquerda comprometidos com a ética pública e com o compromisso formal das eleições. E eu acho que se nós tivéssemos esse debate, nós estaríamos bem melhor. E um centro que dialogasse, uma social-democracia, um centro que dialogasse com as duas coisas. Então, realmente você não me conhece, a não ser que você pertença àquele grupo que acha que todo mundo que não vota na extrema-direita é comunista. Esse grupo é histérico. Esse grupo é absolutamente descontrolado, limitado intelectualmente e cada vez mais associado com desequilíbrios psíquicos. Então você tem que saber que eu posso defender perfeitamente reforma agrária sem ser comunista. Então, a não ser que você pense só nessa histeria de extrema-direita. Então, pense como um bom conservador. Melhorar o que nós já temos, sem romper com o passado e sem invalidar o futuro. Ou pense como uma pessoa mais à esquerda, que pensa em justiça social e uma maior presença do Estado. Os caminhos são possíveis. Mas me chamar de comunista é tão válido como me chamar de cabeludo. É absolutamente contrário a tudo que eu digo há anos. E as pessoas dizem, mas você defende o PT? Encontre uma linha, encontre um oi, um ai, uma interjeição, uma onomatopeia. Alguém disse o nome Lula, encontre isso.
E eu aceito que você me chame ou de petista ou de comunista, porque, inclusive, se você achar que petistas são comunistas, a sua imbecilidade é astronômica, cara. Astronômica. O maior lucro histórico do Bradesco de Itaú foi durante a primeira fase de Lula no início do século XXI. Lucro histórico. Os bancos privados tiveram lucro histórico. Houve menos invasões de terras no governo Lula do que em governos anteriores. Então pense nisto, né? Pense o que é. O Brasil tem comunistas de verdade. São aquelas pessoas que querem a destruição da sociedade capitalista, de classes, ruptura com o sistema financeiro internacional, saída do FMI. Nós temos, eu conheci na universidade. São poucos. Mas se você acha que petista é comunista, vamos começar com um manual básico, não de política, mas um texto muito bom chamado Caminho Suave. É uma cartilha que manda como é que a gente deve se alfabetizar. Né? Caminho Suave, um grande texto. Tem quem ataque, mas eu gosto da alfabetização silábica. Caminho Suave. Vai passo a passo e começa a ver o que é cada coisa. O que é um comunista? Nós não temos no Brasil, neste momento, um partido efetivamente comunista. Mas nós temos partidos mais à esquerda. Temos partidos mais à esquerda e partidos mais à direita e partidos de centro. Mas no Brasil, apesar da força dos partidos demonstrada em trabalhos pioneiros, nós temos uma diluição ideológica muito difícil. O que pensa o seu partido sobre educação? Provavelmente você não sabe. E eu vou lhe tranquilizar, eu também não sei o que pensam os partidos. Nunca fui filiado a nenhum partido, mas considero política central. E agora eu entendo o dado que a nossa cultura política é muito fraca. Após ler a sua pergunta, eu concordo com este dado. Se você puder, não vote. Né? Antes de ter feito um mínimo programa de leituras. Liga assim, vai para a Wikipedia, começa ali, procura o que é democracia, aprenda Péricles, Atenas. Começa a ler o conceito de ideologia da Gabriela, é muito bom, é muito, inclusive apresenta as teorias os liberais, os conservadores, de forma muito clara. Tem um pensador conservador português, um jornalista, João Pereira Coutinho, escreve uma distinção entre reacionários e revolucionários e conservadores, muito bom. Conservadorismo explicado a reacionários e revolucionários. Vá lendo o básico. Depois de uns 2 anos, comece a emitir opiniões, mas lentamente. Realmente, Leandro Carnal, comunista, cabeludo, né? Você me vê aqui com Che Guevara dia e noite com a camiseta, defendendo. Abre o olho, meu filho, porque se você não for inteligente, o mundo vai lhe atropelar rapidamente. Sabia que ele era bolsonarista. Se eu não sou comunista. Olha lá. Eu ia falar, porque você joga o Leandro Carnal nos comunistas, taca lá que você vai ver se o PCO recebe. Não recebe não, velho. Joga fora. Vai. Na hora que bateu o Twitter, foi embora de novo. Vamos aproveitar para dar dicas práticas. O Carnal falou uma coisa, você não deve saber o que o seu partido pensa sobre educação, porque você não leu o conteúdo programático, não leu o plano de governo do seu candidato, não leu nada. E aí tem uma coisa importante, que é a gente não vai ter partidos com uma orientação ideológica tão clara, com posicionamento tão claro, porque as pessoas não buscam isso. O que a gente busca são essas manifestações de lealdade nas redes, essencialmente sobre assuntos que viram uma polêmica. Então, a gente vai ter uma política que é uma sucessão de posicionamentos sobre os escândalos, entendeu? E isso é muito prejudicial porque a gente tem problemas estruturais e a gente tem problemas novos que vão chegando nessa transformação do mundo cada vez mais rápida, que é uma característica do nosso tempo, e a gente não consegue pensar em política de longo prazo. Por quê? Porque se a gente se posiciona só em relação aos escândalos que estouram nas redes, por que as lideranças políticas fazem isso? Porque elas precisam do voto desse cara que falou sobre o Leandro Carnal, que está preocupado com o escândalo das redes. Então, se para conquistar voto, o que você precisa é não de um programa político estável, estruturado, bem fundamentado, com políticas de curto, médio e longo prazo, mas o que você precisa é se posicionar sobre escândalo, o que as lideranças políticas vão fazer é entregar o que o eleitor deseja.
Então a gente precisa pensar como eleitores, isso faz parte do fortalecimento de uma cultura política, como é que a gente faz para comunicar verdadeiramente o que a gente deseja a partir das nossas ações. Se o que a gente engaja nas redes é só escândalo, é só resposta momentânea a escândalo que a gente vai receber. Se o que a gente começar a mostrar que o que a gente se a gente começar a mostrar que o que a gente deseja é uma política séria, política baseada em evidência, política que prevê resultados de longo prazo, comprometimento, continuidade entre governos, aí talvez a gente possa receber esse tipo de projeto. Até lá, gente, nós estamos bem lascados. A gente vai passar de um para outro, e agora, mais do que nunca, nós temos nos posicionado nem tanto nos afetos do amor, né, daquilo que a gente gosta, mas a partir do ódio, o que a gente rejeita, o que a gente não é, o que a gente não quer. Só que assim, o que a gente não quer vamos escolher aquilo que não é o que a gente não quer, é nada, né? E nós temos um problema para resolver. E o nosso problema para resolver não é só tirar alguém de lá. É resolver coisas, é propor coisas, é colocar coisas em prática. Então, Apesar de ser... precisamos mudar. podíamos já- E uma diquinha, se você for ler o Ideologias, o Carnal falou da Terceira Internacional, dá uma olhadinha na segunda. Uhum. Dá uma olhadinha na segunda que vai dar E pra na você... quarta também. Mas é que eu gosto da segunda, porque eu acho que a Viu? segunda... Gosta da segunda? Eu Ah, sabia! mas eu gosto sabia. mesmo, tá? Ela se entregou. A segunda é uma bacunim aqui infiltrada. Não, Bakunin nada. Infiltrada. Não. Viu? Eu sabia que um dia nós teríamos uma prova aqui clara de que a Mas Gabriela... Bakunin é a primeira, não é? Bakunin é a primeira. A ruptura vai até a terceira. Então, a segunda. E a dica da segunda, hein? Tá. Vamos lá, gente. Apesar, assim, aqui acho que a China Fipe Júnior é para nós dois. O que pode sair desse encontro? A questão vai vir política. Um senhor, eu, que foi estudante de colégio religioso, que se tornou ateu, vive com um adolescente chamando de marido. Eu preciso responder sim, que eu passei por um colégio religioso, muitos colégios religiosos, estudei bastante. O Vitor tem 28 anos. Eu não sei qual é a nomenclatura oficial da ONU para adolescente, mas acho que não inclui 28 anos. Eu vou dizer a ele... Ju, eu queria tanto me incluir nos eu adolescentes. vou dizer a ele que o skincare dele tá bem, porque E tá mesmo, tá com uma bem, pele o ótima. fenótipo tá convencendo que é isso. Não tá. Em todo caso, é isso. Eu só teria a dizer isso. Mas desqualificar, porque eu chamo de marido, olha, eu chamo como eu quiser, amor, bem, paixão, marido, caso, Ai, não, caixa, paixão cupincha, não dá. o que eu quiser, Não, o que eu não. quiser. Agora, se você quer que eu lhe chame, é só dizer. Em casa tem uma liberdade muito grande, a inviolabilidade da casa. Agora vem para a Gabriela. A Gabriela é uma eiusquerdista, não deve ser esquerdista, mas está escrito eiusquerdista. PCO também não me De aceita. carteirinha para os outros. Para ela, não. Foi fazer enxoval do seu bebê fora do Brasil. Esperar o quê desse encontro? Só quem faz no Brás tem direito a ter consciência política. Esse é um princípio, gente. Ou você faz seu enxoval no Brás, ou você não pode nem falar sobre política. Explique como é que você foi fazer enxoval da Ava no exterior. E ainda quer ter autoridade. Você entra na internet, compara preço de voo. Uhum. Aí você põe destino Miami. Geralmente sai de Guarulhos, mas sai de Viracopos também. Tem voo para Fort Lauderdale. Aí você compra a passagem, vai para lá e compra nas lojas. Basicamente é assim que a gente faz enxoval em Miami. Não, gente, assim, galera, deixa... Como é que eu vou contar para vocês isso aqui? A gente vive numa sociedade capitalista. Ah. Eu não sei se é uma novidade, não sei se você vai se frustrar. Provavelmente você digitou essa mensagem sobre o meu enxoval em Miami num iPhone. Ela deve ter chegado... A gente sabe onde a gente pegou? Qual foi a rede social? Foi o Instagram? Esse foi o comentário agora no Instagram do podcast. No Instagram. Instagram do podcast. No Instagram? Uma empresa de mídia? A Meta? Pode ser mais capitalista. Que quer dizer, você vem dizer alguma coisa sobre o meu enxoval em Miami, sendo que você tá entregando seus dados para a Meta do Mark Zuckerberg. Entendeu? Migla, não sei, assim, ainda que você queira. E eu particularmente,
acredito mais em estratégias subversivas. Então, você entra e muda por dentro. Pode não ser o seu caso. Mas ainda assim, você vive nessa sociedade, entende? E aí, você se comporta dentro dessa sociedade segundo aquilo que você acredita ser o melhor. De fato, eu que venho de uma condição econômica muito pior do que a que eu tenho hoje, eu ascendi muito na minha vida, tendo o benefício de muitos privilégios, eu sou uma mulher branca, eu pude estudar em uma escola privada, mesmo que eu tivesse bolsa de 100%, mas, enfim, foi uma coisa que me ajudou. Eu venho de uma família estruturada, sempre tive um teto, tive comida para comer, embora com muito esforço da minha mãe viúva, ascendi economicamente, é verdade. E hoje vivo uma vida extremamente confortável. E eu me solidarizo com outras pessoas, então o bem-estar de outros indivíduos é algo que me sensibiliza. Então, eu penso nas pessoas e nas suas vidas individuais, mas pensando na minha vida também, na nossa vida como sociedade, eu sei que o desenvolvimento de talentos aumenta a nossa produtividade, melhora o nosso país economicamente, garante que nós tenhamos uma sociedade mais engajada politicamente, que nós tenhamos uma sociedade mais segura. Então, isso é bom para todo mundo, para mim, para minha filha. Porque nós não vivemos, nenhum homem é uma ilha, não é? Nós não vivemos cercados. Por mais que a gente compre o carro blindado, a cerca elétrica, vá morar no condomínio, a gente ainda vive em sociedade. Então, o meu pensamento sobre como as coisas devem ser, embora a minha vida seja assim muito confortável, ele tem a ver com esse meu objetivo para a vida de mais pessoas. Da minha também, mas de mais pessoas. Então, talvez você não consiga entender isso. Talvez o teu olhar seja só sobre a sua realidade. E talvez por isso você olhe para a minha realidade, para a realidade do canal e faça uma comparação exatamente com aquilo que você vive e aí você pode sentir alguma dor. E eu compreendo, tá? Mas, embora a minha vida seja uma vida de sucesso, embora eu tenha ascendido muitíssimo, eu consigo olhar para trás e ver como eu já comecei adiantada na corrida, para aquilo que a gente chama de sucesso, e eu consigo perceber que aquilo que eu vivi na minha vida, infelizmente, é uma realidade para poucas pessoas. E isso não me deixa feliz, isso não me deixa satisfeita. Eu gostaria que fosse uma realidade para mais pessoas, para que nós pudéssemos desenvolver mais talentos. Então, por isso que eu vivo o conforto que o meu trabalho ético e honesto pode me proporcionar, ao mesmo tempo em que eu discuto e me comporto por uma sociedade que seja menos desigual. Além dos nossos colaboradores, que são aqui contratados e pagos para nos odiarem, nós temos que também... Eles são pagos? São pagos, a gente tem uma verba específica para nos odiar. É o gabinete do ódio privado, fica aqui do lado. E as pessoas podem mandar currículo? A gente dá um curau para quem faz uma crítica. Eu tenho que pedir uma interferência em acontecimentos que a gente chamou desse BO alheio. Trabalho em uma empresa onde meus chefes têm um espectro político bem diferente do meu. Nosso tema de hoje, política. Eles não sabem a minha posição e sempre me trataram muito bem, além de pagarem um ótimo salário. Hoje eles anunciaram que estão empolgados com uma manifestação política e querem que todo o escritório vá junto usando camisas da CBF. Obviamente eu não vou. Mas agora eu me pergunto, está na hora de me posicionar? Sei que posso perder emprego, mas não concordo com a visão de mundo deles. Eu vou dar uma breve opinião e deixar a Gabriela desenvolver, porque envolve política, inclusive mundo fashion, a roupa. Não se esqueça que a Parada Gay utilizou a camiseta da seleção brasileira para tentar se apropriar de um símbolo que foi individualizado por um grupo. Então você pode imaginar que o escritório esteja aderindo à causa LGBTQIA+, e todo mundo está indo com a camiseta. A pergunta que eu já tive que responder quando eu aguentei desaforos em escolas é um momento de você manifestar sua opinião política com plena identidade e perder seu emprego, talvez? Não sei, você que vai poder responder. Agora, o problema não está no uso ou não da camiseta. Apesar de ser crime trabalhista, induzir alguém a fazer algo fora do previsto na lei. Por exemplo, exigir, vamos imaginar uma hipótese, que seus funcionários votem num determinado candidato. É uma hipótese, nunca aconteceu, mas é uma hipótese de um empresário que reúna seus... Uma varejista, uma coisa assim. Pensando hipoteticamente. E isto é crime, é um risco. Talvez você possa, de uma forma anônima, fazer chegar aos seus superiores que isso pode dar problema com a justiça do trabalho.
Isto ajudaria. Hã? Ou seja, eles conhecem, estão dizendo aqui que a turma é de advogados, né? Então estamos diante de um outro caso raro, um advogado conservador. Estamos diante de um outro caso absolutamente excepcional aqui, hipoteticamente, isso aqui é hipotético. Que é isso, né? Lembrando que Lenin era advogado, fez direito, né? Também. Mas eu acho que o mais importante é você pode fazer essa manifestação, né? Há momentos em que não é possível fazer essa manifestação. Você quer fazer, você prefere um outro ambiente, você quer mostrar o contraditório dessa questão, é uma questão muito complexa, mas a Gabriela terá outra ideia, certamente. O Karnal costuma dizer que eu sou uma pessoa prática e objetiva. Eu li aqui o relato e, embora eles querem que todo o escritório vá junto, usando a camiseta da CBF, eu não sei se eu consigo ver aqui uma exigência, uma imposição. De repente pode ser o dono do escritório feliz. Ai, que legal, vamos lá na manifestação. Dress Então, code. não advogo, nem advoguei na Justiça do Trabalho, não sei como os tribunais têm decidido essas questões, mas penso que talvez você não tenha algo aqui tão forte a ponto de buscar eventualmente uma reparação, enfim. Você diz assim, olha, eles sempre me tratam muito bem e me pagam um ótimo salário. Penso eu que um agente de transformação, falei de uma estratégia subversiva, para ser um agente de transformação numa sociedade capitalista, é bom que nós tenhamos uma condição financeira confortável para a gente desenvolver os nossos projetos, para a gente conseguir apoiar causas em que a gente acredita. Então, eu não sei se estrategicamente a melhor coisa que você tem a fazer é bater de frente nesse momento. Não me parece, entendeu? E eu entendo que você pode dizer, mas eu sinto a necessidade de mostrar a minha verdade. Aí é uma questão sua, da sua satisfação. Mas eu não julgo como menos adequado falar, ai, poxa, tô com gripe. Vou visitar, é o dia que eu vou levar o meu peixe tomar banho. Nossa, você sabe que tá dificílimo o horário no pet, eu consegui só para aquele domingo, que loucura, né? E aí vai fazendo seu pé de meia, juntando sua reserva de emergência, entendeu? Investindo esse seu dinheiro para você sair do teu trabalho tranquila e é isso. Eu sou mais prática. Posso ler o segundo BO? Por favor. Meu noivo e eu começamos a enviar nossos convites de casamento e junto com os convites estão algumas coisas que sentimos que deveríamos avisar antes que os convidados cheguem à recepção. Decidimos não incluir um open bar. Venho de uma família com histórico de alcoolismo e simplesmente não me sinto confortável em estar perto de pessoas que estão bebendo muito. Em vez disso, meu noivo e eu decidimos ter um serviço de tickets para bebidas. Com esse serviço, pudemos personalizar como queremos que as bebidas alcoólicas sejam manejadas na nossa recepção. E o local disse que esse tipo de serviço acontece o tempo todo lá, foi sugestão deles, na verdade, então não pensei que seria um grande problema. Junto com os convites, havia um cartão com as expectativas do que esperar da cerimônia da recepção. Eu não queria chocar as pessoas quando elas chegassem, então achei que os cartões seriam uma maneira elegante de dar um aviso aos convidados. A parte do cartão sobre o serviço de bebidas dizia essencialmente que as bebidas alcoólicas estavam limitadas a 2 por convidado maior de idade, os tickets são intransferíveis e, como as outras bebidas oferecidas, precisariam ser pedidos no seu assento na mesa designada. As bebidas também deveriam ser consumidas na sua mesa designada. Fui chamada de várias coisas rudes depois que família de ambos os lados e amigos começaram a receber seus cartões. Meu noivo também foi, mas um pouco menos. A coisa mais comum era me chamar de noiva neurótica, mas tive um tio que me procurou e disse que eu sou uma idiota por tentar estragar a diversão de uma recepção de casamento. A resposta tem sido majoritariamente negativa e veio de ambos os lados da família e amigos. E agora minha cabeça está girando enquanto tento descobrir o que fazer. Então, sou idiota por ter organizado minha recepção dessa forma e por não oferecer um bar aberto? Amada, eu diria para você que esse casamento te ajudou a selecionar. Porque veja que essas pessoas não estão interessadas em festejar com você, elas estão interessadas no open bar. Então eu diria, queridão, não gostou? Não venha. Me ajuda, não confirma a presença, que assim eu não preciso gastar dinheiro nem nas 2 bebidas para você. A festa de casamento é sua. Quem está pagando é você.
E você tem todo o direito de organizá-la da forma que você acha mais conveniente. Se você não quisesse oferecer nenhuma bebida, você poderia oferecer. Se você quisesse oferecer só Fanta Uva, embora eu deteste Fanta Uva, você poderia oferecer. A festa é sua. Carnal, Eu, como assim, ô tio? Faz uma festa pra você, cara. Faz um open bar, gasta o seu dinheiro. Vai cagar, que coisa louca. mas o álcool não estimula o peristaltismo intestinal, então mandar a pessoa Pelo defecar... amor de Deus, o que esse tio acha que ele é? Eu acho, em primeiro lugar, seguindo o conselho de um grande militante ateu, que diz que todas as causas, se forem traduzidas em discurso religioso, são mais aceitas. Então ele chega a dizer, de uma forma quase cínica, que o drama do apartheid na África do Sul é que ele não invocou Deus, só uma restrição política. Nesse caso, se você dissesse que a sua religião não permite álcool e que seria pecado você servir, isso seria muito mais aceito do que se você invocasse, por exemplo, uma tradição de problemas na família. Mas eu queria dizer, como historiador, que as medidas de lei seca são sempre inúteis. Alguém que quer beber e você vai limitar a 2, vai levar sua própria bebida numa garrafinha bonita dentro do terno. Eu concordo com a Gabriela que a festa é sua e você decide o que você quiser. Eu fico um pouco preocupado com as festas que o tom dos vestidos é determinado pela noiva, ou que as questões são determinadas pela noiva. Eu acho que é o direito da noiva, mas a primeira regra áurea, pétrea e imutável da etiqueta é nunca constranger um convidado. Então estabeleça isso que você quer. Fale de problemas, etc., mas não dá para controlar a vida de muitos convidados. Você tem razão no seu desejo e a festa é sua, mas não tem como eu produzir virtude mediante legislação. Eu não sou um juiz. Não se produz virtude por legislação. A lei seca nos Estados Unidos, as ligas de abstinência históricas representaram um enorme avanço da bebida ilegal, do crime organizado e das máfias. Então, produzir o seguinte, é proibido ter amantes, não elimina o adultério. Vai apenas fazer que alguém leve bebidas escondidas à sua festa. Eu tenho muitas amigas que vêm com o seguinte problema, festas de menores, aí o problema é outro, né? Mais grave ainda, em que elas proíbem álcool e os pais estão presentes, e esses meninos vão ao banheiro onde esconderam junto ao pinho-sol uma garrafa de uísque e vão beber com muito mais força. É muito difícil estabelecer virtude por decisão jurídica, então sim, o casamento é seu. Se há alguém que lhe disse coisas rudes, essa pessoa errou gravemente. E ela deveria ser desconvidada, não por discordância sobre o álcool, mas por não respeitá-lo. Não deve convidar alguém que não respeita isso. Agora, se eu faço uma festa, é muito difícil controlar o gosto estético, a orientação afetiva ou até a questão da bebida. É muito difícil. Então eu diria... Faça o que você precisa fazer, estabeleça limites, mas siga um conselho vitoriano que está no Marcelino de Carvalho, um guia de boas maneiras. Vou levar minha filha para a fazenda e vai o namorado. Devo colocá-los em quartos separados? Deve, mas não vigie o corredor à noite. Esse é um conselho vitoriano. Mantenha a moral e os bons costumes, mas não seja tão invasivo com as pessoas, talvez. E o problema do alcoolismo é muito grave e ele vai continuar depois da sua festa de casamento. Ele não vai ser encerrado com a sua decisão. Mas eu não gosto de ver gente bêbada. Chegue, brinde com os convidados e vá para a lua de mel imediatamente. E deixa a festa se acabar na bebida. Mas é seu direito dizer que os convidados devem ir em tons violeta, tomando suco de uva, feito por uma unidade específica. É o seu direito. A festa é sua, mas a sua festa não vai mudar o mundo, nem vai mudar. Então, eu acho que a Gabriela tem razão. Apenas é um desejo sempre falho que o paraíso seja instituído por decreto. É sempre falho. E, aliás, tem paraíso onde há álcool. Não se esqueça disso também. Eu vou acabar esse podcast discordando do Karnal, porque eu acho muito diferente. Chegou o momento
Há que o essa estabelecimento de política pública de uma determinação para a festa. Eu concordo que a política de proibição do álcool e mesmo a política de proibição e criminalização de diversas drogas, a gente percebe que não produz o efeito esperado, que é de dissuasão do consumo. Pelo contrário, muitas vezes. Mas a gente está falando de uma festa, e aí dizer, as pessoas vão descumprir aquilo que você solicitou na festa que é sua, e de repente você ter que sair mais cedo para sua lua de mel porque a pessoa não consegue se submeter a uma regra sua para sua festa. Também detesto quando alguém escolhe a cor do vestido para uma festa de casamento. Mas as pessoas têm o direito de escolher. E eu tenho o direito de dizer, tá bom, se for de rosa, eu não quero ir. 2 espaços de liberdade que vão entrar em conflito e a gente vai ver a melhor forma de resolver. Mas eu acho que o que está faltando na sociedade é maturidade. Alguém vai dar uma festa, Também a pessoa tem o direito de fazer o que ela quiser. E eu tenho o direito de recusar aí na festa, Vou sem ou dúvida. não vou. Eu concordo Simples com isso. assim. Eu concordo com isso. Ou E não faz festa. Que, ó, os animais pega não o dinheiro e vai viajar. É. Entendeu? Não vou dizer, não gostou que vai poder beber só 2, então agora você está desconvidado. Então, por não vai nem exemplo, beber nem comer a comida que eu ia te dar nós já de graça. acabamos, mas uma questão importante. O bom senso manda que o branco seja exclusivo da noiva. Esse é o bom senso. Esse é um bom senso que tem 200 anos. Agora, alguém decidiu ir de branco, você vai desmaiar, rolar pelo chão, Não. empurrar ketchup no vestido da convidada? Não. É uma pessoa sem senso. E provavelmente é da família. Não as nossas, mas há famílias com pessoas sem senso. A minha tem. Mas eu acho também, se esse tio, por exemplo, em vez de reclamar antes, fosse no casamento e bebesse de um cantilzinho, também não acho que ela deveria estragar a festa dela por causa disso. Mas o que eu fico só embasbacada das pessoas acharem que elas têm poder de ingerência sobre a festa do outro. Amigo, ganha seu dinheiro, organiza uma festa, paga a conta e faz do jeito que você quiser. Poupa. Platitudes. Com Gabriela Prioli. E Leandro Carnal. Respeito é política, né? Eu acho que a política democrática é você trazer para o público e o debate o que nas ditaduras é feito debaixo dos panos. Por isso que as ditaduras parecem mais estáveis, porque elas não trazem a contradição à tona. A democracia é a contradição trazida para a praça pública, em que eu digo, a Gabriela aqui defende o princípio absoluto do anfitrião e eu invoco o princípio de que o convidado é o senhor da festa. A Gabriela invoca o direito de propriedade. O anfitrião, não. Não. Você tem eu que saber o que você quer, Não, porque não, você não. está se contradizendo. Não estou absolutizando o anfitrião. Eu estou dizendo que os 2 indivíduos têm os seus espaços de liberdade. Como é que você choca 2 princípios, o direito do anfitrião e o princípio pétreo de respeito aos convidados? Então, por exemplo, eu fiz uma happy hour na minha casa há 2 semanas e coloquei o horário, das 19 às 21. Às 21 ninguém levantou. Eu acho que você teria todo o direito de dizer a gente vai encerrar. Agora eu ouvindo a Gabriela. Tá, o que eu acho? Veja, respeito ao convidado é não constranger o convidado, é não ser mal educado com o convidado. Então, é diferente você dizer, por exemplo, que você quer que todas as pessoas vão usando um decote profundo, porque, sabe, eu acho até que a questão da roupa é um pouco mais invasiva. Mas assim, você colocou um horário, você tem o direito de estabelecer um horário. E para mim, você dizer explicitamente nós estamos encerrando, não é um desrespeito. É só você estabelecendo seus limites. Desrespeitosos estão sendo esses convidados que não leram o que está escrito no convite e acham que podem se sobrepor à sua vontade. Então, eu não acho que seria uma falha de etiqueta dizer levanta e vai embora. Mas, Carnal, a gente foi num evento no consulado americano que tinha horário para acabar e no fim ele fala, nós estamos encaminhando as pessoas. É isso. E o que eu... Mas americano, né? Então, Americano pode chegar para você e dizer, agora vamos para a louça. Uma festa nos Estados Unidos inclui a louça. Tudo bem, mas o que eu acho é, essa regra de etiqueta que pressupõe não constranger os convidados não pode ser alargada para que os convidados possam se sobrepor ao anfitrião. Porque senão o respeito ele precisa ser uma via de mão dupla. Desrespeito é você não colocar uma hora de acabar a festa em uma sociedade, e falar, vai embora. Uma sociedade mais homogênea que compartilhe um código mais próximo e entenda, por exemplo, que existem regras. Na casa dos outros eu não abro gavetas, etc.
Eu tive o pai de uma namorada, a Kátia, que às 9 horas, que era o horário do fim do namoro, ele pegava um despertador daqueles antigos e passava dando corda.